consulta que o Vasco fez ao Luiz Castro. O staff dele vai responder isso no mês de dezembro, está pensando também, até porque o Santos está na negociação, o representante do Luiz Castro chegou até aí ao CT do Santos para poder conhecer as estruturas, mas não tem absolutamente nada fechado com o Santos. Apesar do presidente já ter falado que está bem encaminhado, o staff do Luiz Castro só vai decidir essa situação em dezembro. E o Vasco da Gama conta aí com até o estilo do Luiz Castro de trabalhar não só dentro de campo, mas também fora de campo. Eu trouxe até um vídeo ontem nas minhas redes sociais onde ele fala como ele conseguiu reestruturar o Botafogo, questão de CT, o que ele pediu. Então, o Vasco está precisando de um treinador nesse sentido também. Não só que seja bom dentro de campo, mas também que possa melhorar o CT Moacir Barbosa, que possa participar. Obviamente, nem tudo vai ficar nas costas dele. Então, o Vasco da Gama tem procurado, tanto pela lei do incentivo, para poder ganhar recursos, para poder melhorar o CT Moacir Barbosa, quanto o próprio Vasco, com seus próprios recursos, investir no CT, melhorar essa estrutura, já que o Vasco conta com uma estrutura ainda bem precária em relação aos outros clubes do futebol brasileiro, principalmente aqui do futebol do Rio de Janeiro. Então, isso é um foco do Vasco e o Luiz Castro se encaixa nisso também. Além disso, como eu já falei aqui ontem, a língua portuguesa, a facilidade de comunicação, a bagagem que ele tem de futebol brasileiro, um cara que tem repertório tático, que treinou grandes times aí pelo mundo, inclusive o torcedor conhece muito bem aqui pelo Botafogo, e o outro nome que o Vasco também, que agrada muito a diretoria do Vasco, também fez essa consulta, foi do Pedro Caixinha. Inclusive a informação lá do canal do Pedroso, meu repórter Carlos Berbet, trouxe que o staff do Pedro Caixinha disse que ele tem a intenção de seguir no Brasil. Então também é uma opção que fica viável aí para o Vasco da Gama. São dois nomes que me agradam, de fato, eu acho que são dois nomes... Plano A, Luiz Castro. Com certeza, com certeza. Ganha um alto salário. Vale lembrar que o diretor Marcelo Santana e também o presidente Pedrinho falaram constantemente que o Vasco, sim, não vive uma melhor situação financeira, mas dá para otimizar a folha salarial. O Vasco hoje tem uma folha salarial de 16 a 17 milhões. Então você consegue enxugar isso com jogadores que não desempenham para poder investir no técnico, porque o técnico é a ponta de qualquer grande projeto, e aí você tem uma otimização, uma melhora de perfil nesse elenco, e eu espero que o Vasco da Gama faça isso mesmo. Porque se continuar com o perfil do elenco que o Vasco tem hoje, com o grupo de jogadores que o Vasco tem hoje, com uma competição sul-americana no próximo ano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, tudo apertado como vai ser o calendário, o Vasco não vai aguentar. Precisa mudar esse perfil e tem que começar pelo técnico. Todo grande time começa por um grande técnico. Olha, a situação do Fluminense segue desistência exclusiva. O técnico Ramon Dias, do Corinthians, indicou a contratação de Pablo Verratti, argentino de 36 anos de idade que pertence ao Vasco. O contrato do Verratti no Cruz Maltino se encerra em dezembro do ano que vem. As tratativas para renovação emperraram. Tudo porque o presidente Pedrinho tem afirmado que o salário atual do Verratti já é um salário bastante interessante, algo na casa dos 420 mil mensais. Ramon Dias está preocupado com a chance real de o Yuri Alberto ser negociado com o futebol inglês. O West Ham é um dos interessados. Essa negociação pode acontecer em janeiro. E haveria necessidade de um centroavante para ocupar essa função. Héctor Hernandes e Pedro Raul, que são os atacantes do elenco corintiano, não agradaram. O Memphis Depay não costuma jogar como um camisa 9. E para que o Corinthians aumente o salário do Verratti, nem seria algo difícil. Os 420 mil do Verratti equivalem a quase metade daquilo que ganha o Pedro Raul, 700 mil mensais para a quarta opção entre os centroavantes do Timão. A grande dificuldade talvez seja convencer o Vasco a liberar o atleta, mas o fato de o Verratti já ter 36 anos de idade talvez não permita ao Cruz Maltino exigir uma compensação financeira muito grande. Ouvi dentro do Corinthians de que o Ramon Dias adora o Verratti, entende que ele seria um enorme acréscimo para o próximo ano. Também dentro do Corinthians existe a expectativa de que possa ser repetido o que aconteceu com o Germán Cano no caso, né? O atacante argentino que trocou o Vasco pelo Fluminense em busca de um salário melhor, especialmente por conta da condição financeira. Mas há uma observação importante: o Cano, quando deixou o Vasco, havia ficado em fim de contrato. O Verratti ainda tem mais um ano de vínculo, inclusive esse contrato atual, que termina em 2025, pode ser estendido até 2026 se as metas forem alcançadas na próxima temporada. Verratti, que também tem uma relação muito próxima com o auxiliar técnico e filho do Ramon Dias, o Emiliano Dias, na atual temporada tem 51 jogos, 20 gols e 2 assistências. Só para completar sobre o Timão, a reunião do Conselho Deliberativo, que vai debater e votar o impeachment do Augusto Belo, inicialmente prevista para essa quinta-feira, foi adiada para segunda-feira da semana que vem, a pedido da polícia, que estava muito preocupada em garantir a segurança. Ou Caixinha. Esses dois técnicos portugueses são os grandes alvos do Vasco. Nesse momento, o Cruz Maltino tem como grande prioridade encontrar um comandante.
Rafael Paiva foi demitido na semana passada e o Felipe tem ocupado esse cargo de interino nas 3 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Luiz Castro bem mais caro, uma operação que custaria pelo menos 2 milhões de reais por mês, mas o Vasco aproveitou do fato de o empresário dele estar em território brasileiro para entender as condições de um eventual negócio. Caixinha, já bem mais compatível à realidade financeira do Vasco, Cruz Maltino assinou com um pagamento de R$600 mil mensais, mas o Pedro Caixinha gostaria de aguardar o fim do Campeonato Brasileiro para saber quais outras propostas ele pode receber. Uma curiosidade, Caixinha e Luiz Castro também estão na mira do Santos, só que o Peixe faz do Luiz Castro a prioridade número 1 e o Caixinha correndo por fora. Presidente do Grêmio, que virou alvo de vários clubes brasileiros, pelo menos é o que garante uma página chamada Território MLS, que cobre de perto o futebol dos Estados Unidos. De acordo com o pessoal dessa página, Léo Chu, atleta de 24 anos, ponta formado no Grêmio, com passagem rápida pelo Ceará e vendido para o Seattle Sounders no ano de 2021, interessa a 6 clubes por aqui. Entre esses clubes já se sabe do interesse de Fluminense, Vasco e Atlético Paranaense. Jogador que viveu uma boa temporada passada na Major League Soccer, nesse ano números bem mais discretos, 18 partidas, 1 gol e 2 assistências. Ele havia sido comprado por 2,5 milhões de dólares. É de se imaginar que o investimento não deve ser muito superior a esse. Se você não lembra do Léo Chu, jogador de velocidade, de bom drible, mas que precisava melhorar na finalização. Chega a ser emprestado pro Ceará em 2020, volta para o Grêmio, tem um ano de destaque e se muda para o Seattle Sounders, lá do futebol americano. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as notícias envolvendo o Vasco da Gama, a possibilidade de fechar com esse ponta Léo Chu, jogador que, cara, sinceramente é melhor do que todos os pontas hoje que tem no Vasco da Gama. É um cara que tem muito tempo que eu não acompanho o futebol dele, mas eu acho que pode ser um cara interessante, sim, um cara jovem que poderia ter uma carreira brilhante no Vasco. Como eu falei com vocês, não acompanho ele há muito tempo, mas ele teve um leve destaque na sua saída do futebol brasileiro. Você conhece Léo Chu? Acha que seria boa para o Vasco da Gama? Coloca nos comentários, quero saber a sua opinião. Galera, eu peço desculpa para vocês, minha voz está bem ruim mesmo, né? Tá complicada a situação aqui, mas eu vou continuar falando para vocês as informações envolvendo o Vasco da Gama, apesar da voz não estar ajudando nem um pouco. Em relação ao Luiz Castro, tem que aguardar, porque ele está analisando a proposta do Santos, analisando a sondagem do Vasco, para ver qual que é a melhor opção para ele seguir a carreira, se é realmente no Clube Paulista ou no Clube do Rio de Janeiro, que é o Vasco da Gama. Um técnico que é muito mais caro do que o Caixinha, mas é um cara que a característica dele, eu acho, né? A característica dele, eu acho que combina muito mais para o que o Vasco precisa hoje. O Vasco precisa daquele cara para ajustar o comando, né? Tanto taticamente, né? Psicologicamente falando também, recuperar os jogadores que não estão tão bem, além, é claro, também de evoluir a parte do CT, várias situações, ser realmente o manager, né? Que é considerado o Luiz Castro. Então, eu acho que seria o ideal para o Vasco da Gama ter um cara como ele no comando técnico. Quer dizer que o Caixinha não seria uma boa opção? Longe disso. O Caixinha é um baita técnico, é um cara que... como é que eu vou explicar para vocês? É um cara que, depois que saiu alguns jogadores importantes da equipe do Red Bull Bragantino, tipo Elinho, Léo Ortiz, ele sentiu bastante, então ele precisa de um elenco mais qualificado, precisa de mais reforços ali para conseguir encaixar o seu estilo de jogo, para aí sim ele conseguir render no Vasco da Gama. Mas eu não descarto ele, acho ele um bom técnico, acho que comparado com as opções que tem no mercado, ele é um dos melhores realmente, né? Ele, Luiz Castro, alguns falam aí sobre Renato Gaúcho, mas Renato Gaúcho não sei se gostaria de retornar para o Rio de Janeiro e se seria uma boa para o Vasco. Então tem várias situações envolvendo esse mercado de técnico aí que o Vasco vai poder negociar e fechar. Em relação à notícia que saiu sobre o Orediano, é que o Cincinnati informou que irá exercer a compra de Luca Orediano por mais ou menos ali 16, 17 milhões de reais. E aí, a informação foi do Mário Coelho, que de acordo com uma fonte ligada ao departamento de futebol, ainda não há nada oficial por escrito,
mas recebemos por telefone a informação de que exercerão a compra. Portanto, o Herediano vai ficar no Cincinnati dos Estados Unidos, MLS. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!